esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu vos cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele logo desiste. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e as ilusões da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro dá 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar-se. Então, queridos irmãos e irmãs, hoje quem está nos acompanhando pelo Instagram, pelo canal nosso no YouTube, ouviu barulhinhos de palmas, né? Então, a gente está reabrindo hoje, seguindo o protocolo da Arquidiocese, de reabertura da missa com a presença de pessoas. Eu não divulguei semana passada na missa, mas eu não divulguei aqui no bairro, não fiz nenhuma campanha de propaganda, porque segundo o protocolo, a gente só pode colocar até 30 pessoas aqui dentro, 30% da capacidade do templo. Aqui cabe 120 pessoas sentadas aqui nos bancos, então 120, 30%, então é 40%. Não, o padre está com conta errada. O padre está contando errado, são 40 pessoas, certo?
Então a gente está aí, eu para não dar esse problema de vir muita gente e o padre ter que sair na porta de fora e dizer, olha, você não pode entrar porque deu a capacidade, é muito chato isso. Eu preferi seguir aquilo que a gente fala antes de dar a comunhão, né? Antes da gente ir para o momento de receber a comunhão, o padre mostra a hóstia para todo mundo e diz, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Foi pensando no felizes os convidados que eu então pedi para a Andréia ligar para as pessoas e convidá-los, formando um grupinho de 30. Né? Então, semana que vem dá para fazer um grupo um pouquinho, apesar que eu vou ficar com os 30, é melhor, não vamos mexer nisso. É mais seguro para todos nós que vemos aqui na igreja participar com menos pessoas. E a surpresa, sim, a gente começou a ligar, na segunda-feira pedi para a Andréia ligar, e aí a Andréia começou a ligar, e aí eu cheguei de tarde para ela e falei, e aí Andréia, já fechamos uma missa? Não, padre, liguei para um monte de gente e ninguém quer vir. Ninguém está seguro, né? Então a gente está respeitando aí, vocês vieram, as pessoas estão aqui, porque se sentem seguros de vir, então tem o coração tranquilo para vir. Mas uma grande maioria ainda não se sente seguro. O grupinho do Cristo, eu acompanhei lá, a gente viu a maioria dos pais dizendo, por enquanto, padre, a gente prefere ficar em casa. E assim a gente vai indo e vamos seguindo conforme o coração das pessoas vão sentir. E hoje então, a gente tem, caminhando pelo tempo comum, a gente tem esse evangelho da parábola do semeador. E lembrando que eu falei que o tempo comum é o tempo da gente pensar no reino de Deus. Então, o reino de Deus, o céu, partindo esse ano eu vou trabalhar essa passagem aqui, essa palavra. O céu começa em nós, no tempo comum. Então, o Evangelho, viver o Evangelho, quando a gente vive o Evangelho, a gente começa a viver o céu na terra. Essa é a proposta do Evangelho. A gente não precisa morrer para viver o céu. A gente pode viver o céu aqui na terra, a partir do momento que a gente começa a viver o Evangelho. E é o Evangelho de hoje. O semeador, quem é o semeador? Jesus. Cristo é o semeador. Então Jesus, a gente pode pensar assim, todo domingo Jesus lança a semente no nosso coração. Então cada domingo Jesus está plantando um pedacinho do céu dentro de nós. Olha que bonito. Cada domingo Jesus está plantando um pedacinho do céu dentro da gente. Aí você vai perguntar, padre, se somar aqui as idades nossas, dá mais de 1000 anos. Uns 300 e poucos anos, padre exagerou. Então assim, o que eu quero dizer? Quantos domingos e quantas missas nós já participamos? Quantas sementes caíram no nosso coração? Aí vocês vão falar, quando o padre fala que a gente pode viver o céu na terra, aí a gente pode estar pensando assim, mas eu ainda não vivo. Eu não vivo em casa, tem briga, tem confusão. Eu não vivo no meu serviço, tem briga, tem confusão. Eu não vivo comigo mesmo, porque eu não me aceito, eu não compreendo, eu não entendo. Então por quê? Aí Jesus vai explicar a dinâmica do coração do ser humano. O céu a gente pode viver, mas ele não vive porque a gente está nessa dinâmica do Evangelho. Jesus fala de 4 tipos de terra no Evangelho. Primeiro, a semente que ele joga e cai à beira do caminho. O que é a beira do caminho? São aquelas pessoas que estão na igreja, mas não se comprometem. Falta compromisso. A beira do caminho é que não entrou no caminho. Jesus sempre olha para o discípulo e fala, vem e segue. Então o Evangelho que propõe para nós, a gente está no caminho. E Jesus vai falar que existem pessoas que estão na igreja, mas não estão no caminho. Eles estão à beira do caminho, não se comprometem. São aquelas pessoas que têm
o evangelho da conveniência. Costumo brincar que na Bíblia tem 4 evangelhos, não é? Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem gente que está escrevendo o 5º, o do Wagner, o do Marcelo, o do Leandro, que é o da conveniência. O que é isso? Aquela página do Evangelho que eu gosto, eu escrevo. Então, quando Jesus anda sobre as águas, que maravilha, isso é que eu vou escrever. Quando Jesus cura um cego, quando Jesus faz alguém andar, quando Jesus expulsa um demônio, está tudo no Evangelho nosso. Quando Jesus fala, amai os vossos inimigos, aí a gente rasga essa página do Evangelho. No Evangelho segundo Wagner, amai os vossos inimigos, não vai dar. Quando Jesus fala que a gente tem que partilhar, que a gente tem que dar, não do que sobra, mas do que tem. Opa, peraí, esse negócio de partilhar não. Então a gente está à beira do caminho. Um exemplo que eu quero dar um pouco maior, a gente fez aí a pesquisa para o sino do arquidiocesano, e uma das coisas que a gente fez da pesquisa foi um levantamento dos sacramentos ao longo de 10 anos nas paróquias, né? E assim, o batismo caiu. Parou de nascer criança? Não. Por que pararam de batizar? Porque as pessoas não querem se comprometer, porque o batismo compromete. Ao longo de 10 anos, o sacramento do casamento caiu. As pessoas estão deixando de se amar e de se unir? Não. Mas estão deixando de celebrar o sacramento na igreja porque vir no altar exige compromisso. Estar aqui no altar é um compromisso, é se comprometer, é não estar à beira do caminho, é estar no caminho. Então a gente vê como o mundo de hoje, a gente até fala, ele é segundo a utilidade, as pessoas elas vivem a vida segundo a utilidade. Então é útil para mim, beleza. Não é útil para mim, eu descarto. E assim as pessoas também fazem com a fé. Aquilo que é útil para mim na fé, eu vivo. Se tem alguma palavra para mim que não é útil, que eu não quero, que eu não vou fazer, eu não faço porque não é útil. O Papa Bento XVI condenou esse utilitarismo do mundo. E a gente vai percebendo como que isso estraga o mundo. Tem um sociólogo, Bauman, que escreveu um livro chamado Amor Líquido. E é interessante que ele vai dizer que o nosso mundo, por falta de compromisso, ele está vivendo hoje esses relacionamentos líquidos, o amor líquido. O amor antigamente ele era sólido, hoje ele é líquido. Qualquer coisinha a pessoa já descarta. Eu não estou falando nem do amor do casamento de um casal, mas os relacionamentos, como são líquidos, como falta compromisso, como falta envolvimento, como falta comprometimento das pessoas umas com as outras. Então esse é o primeiro coração. O segundo coração, Jesus vai falar aqui da terra, da semente jogada em terreno pedregoso. A semente cai lá no meio da pedra, até nasce, mas depois o sol queima porque não tem onde a raiz fincar na terra. A semente morre rapidinho. Jesus vai dizer que são as pessoas que recebem a palavra com alegria, mas por causa de um sofrimento, de uma decepção, de uma desilusão, elas desistem de tudo. Então o que é isso? Eu estava pensando. Eu não sei se vocês conhecem, você que está assistindo, quantas pessoas que começam a caminhar na igreja, super empolgado, vem para a igreja, gosta da homilia do padre, gosta do padre, passa um mês e fala, padre, eu vou ajudar o senhor. Aí o padre fala, então você entra no pessoal do canto, vai lá junto com eles cantar. Aí o que acontece? Passa o tempo, a pessoa começa a ver que o padre que ele gostava tem uns defeitinhos.
começa assim, esse negócio não está certo. Depois o pessoal que ele foi cantar lá, ele começa a perceber também que a música é boa, o canto é bom, o teclado faz um som bonito, mas o tecladista sobrou pro Leandro hoje. Mas esse tecladista aí não foi com a minha cara, eu não fui com a dele. E aí vem a decepção, e a pessoa, ela que estava feliz, estava contente, ela acaba saindo da comunidade. E quantas pessoas estão aí na igreja, vivem na igreja, em busca da comunidade perfeita? Tem um livro, Padre e os seus livros. Tem um livro escrito por um fundador de uma comunidade chamado Jean Vanier. Ele fundou uma comunidade na França, uma comunidade para viver pessoas juntas. Só que ele não fundou para viver, ele fundou uma comunidade para viver pessoas com necessidades especiais junto. Então na comunidade dele mora um tetraplégico, um paraplégico, um cego, um surdo. É essa turma que mora junto com ele. E aí ele escreveu, baseado na experiência de vida dele dentro dessa comunidade, um livro escrito Comunidade, Lugar do Perdão e da Festa. E nesse livro ele vai dizer a seguinte frase: a comunidade perfeita, ela existe. E qual que é? A que você participa. Você não precisa ficar procurando nenhuma outra comunidade perfeita, porque todas são iguais. Todas são iguais. Não existe, ele vai dizer assim, perfeição só no céu. Então as pessoas que têm esse coração com pedra, que não tem firmeza, elas estão sempre em busca de uma igreja cheia de anjos, mas não tem anjo na igreja. Tem anjo aqui, que a gente não vê. Mas quem constrói a igreja são pessoas de carne e sangue. Então, a gente é de carne e sangue. Então, eu tenho as minhas virtudes, mas também tenho os meus defeitos. Se você for começar a conviver comigo, Santa Maria Madalena, começar a conviver aqui na comunidade, a gente vai ter decepção. E aí Jesus vai dizer, o coração, nosso coração tem que ser firme. Eu estou dizendo da comunidade, mas serve também para a nossa vida, para os nossos sonhos, para os nossos objetivos, para os nossos ideais. Ontem a gente teve uma reunião na hora do almoço entre nós padres da comunidade de oração e missão, e a gente estava falando como é difícil perseverar nos propósitos que a gente cria. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu tenho a live toda quinta-feira. Então, eu comecei a live 12 pessoas, 20 pessoas, 12 pessoas. Agora a gente começou, pegou firme lá na leitura do livro do Anselmo Jung, a gente vai estar estudando. Essa quinta-feira eu tive um pico de 47 pessoas acompanhando. Perseverança. A gente tem um sonho, a gente tem um ideal, a gente não pode desistir no primeiro solavanco que vem, na primeira cacetada que vem. Porque vocês que são mais velhos aqui sabem que todo sonho ele é construído em cima não de plumas e paetês, mas é em cima de sangue, suor e lágrima. Então, uma pessoa bem sucedida na vida, ela conta com o dom, com a capacidade dela, mas também com uma palavrinha que se chama resiliência, que quem tem um coração com pedra não tem. A resiliência, como é que eu vou explicar? A resiliência é a atitude que faz eu resistir a uma força que é aplicada sobre mim, que vem contrária a mim. Então é tipo um braço de ferro que os homens gostavam, Então sempre tem, quando a gente vai medir a força com o outro, sempre tem uma força contrária querendo derrubar seu braço. Na vida vai ser assim, na vida comunitária vai ser assim, na nossa vida pessoal vai ser assim, na nossa vida familiar vai ser assim. Sempre quando a gente se propor a fazer algo, e se esse algo ainda é para o reino de Deus e para o bem, sempre vai ter uma força contrária querendo derrubar os nossos sonhos, os nossos projetos. Aí então a gente precisa ser resiliente, resistir, ir firme, lutar para vencer.
O terceiro tipo de coração é a semente que caiu no meio dos espinhos. Então é aquele, Jesus vai dizer aqui, é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra. Uma luta papou 30 pessoas dentro da igreja aqui em 4 missas. A partir das 2 horas vai no shopping para ver quantos carros estarão no estacionamento. As ilusões da riqueza. Então, o contraste entre estar na casa de Deus e estar no templo do mundo hoje, que é o shopping. Estava lendo o artigo agora na hora do café, como abrir os restaurantes ontem nos shoppings para poder comer nos restaurantes ontem nos shoppings, se formou fila de entrada nos shoppings. Formaram-se filas. Então a gente vê como o mundo é sedutor e as coisas de Deus elas não são. Não vou falar aqui da preocupação, porque semana passada na homilia eu gastei meia hora falando sobre o que é estar preocupado. Mas a gente precisa ver os nossos conceitos diante das coisas de Deus e do mundo. Onde é mais seguro? Vou perguntar para quem está aqui. Porque vocês também estão vivendo a vida igual o Pai. A gente vai para o mercado, a gente vai fazer nossas compras, nós temos nossas necessidades. Mas onde é mais seguro? Passar 1 hora aqui na missa ou 1 hora dentro de um mercado? 1 hora aqui. Então, algumas pessoas que receberam a ligação disseram não, para não estar aqui num lugar que é seguro. A gente higienizou, tem álcool em gel, está todo mundo de máscara, mantendo a distância necessária, não tem ninguém se locomovendo, nós não estamos juntando, formando grupinhos, vocês podem ver, cada leitor leu em um microfone, eu tenho o meu, cada músico tem o seu microfone, a gente está separado, está bonito. Então, não há uma movimentação igual ao mercado, igual ao shopping, igual um açougue que tem que comprar uma carne, mas a gente não para prestar atenção nisso. Então, não vou na igreja que é perigoso, mas eu estou circulando em outros lugares que são mais perigosos que a igreja. Então, é um conceito da gente. E o último que eu queria terminar essa homilia: a semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Não dá 100 por fruto, 60 por fruto, 30 por fruto. É bonito a gente ver isso, Você planta uma macieira, uma maçã, vai nascer uma macieira. Uma maçã que caiu na terra, que morreu, a semente morreu lá dentro, nasceu um pé de maçã, ela cresceu. Um pé de maçã pode dar 100 maçãs. Uma maçã vai dar 100. É isso que Jesus está dizendo. Uma pode dar 60, outro pode dar 30. E o que eu quero dizer com isso? Eu queria terminar essa homilia de uma forma positiva. Porque eu penso assim, na nossa vida, no nosso coração tem essas 4 coisas. Não adianta a gente querer dizer eu sou terra boa. A gente é terra boa. Mas também no nosso coração tem espinho, no nosso coração tem pedra, tem muita coisa no nosso coração ainda que está à beira do caminho. Mas eu queria terminar essa homilia olhando para o lado positivo da vida. Como eu falei aqui, nós temos muitas missas ao longo do caminho. Jesus já semeou muitas sementes no nosso coração ao longo do caminho. Então eu queria propor um exercício para nós nesse dia de hoje, nesse domingo, essa semana, a gente pegar uma folha de caderno e escrever os frutos que a gente tem na nossa vida, que são muitos. Quantos frutos tem na sua vida? Os dons que você tem, a família que você tem. Porque às vezes a gente fica olhando, falando, falta isso, falta aquilo. A gente fica muito preso no que falta e não valoriza o que tem. Eu lembro de uma pregação do Padre Nel, que ele dizia que nós nascemos para ser águias. Até Santa Teresinha do Menino Jesus tem uma frase bonita no seu livro História de uma Anjo,
imaginar esse que ele já leu. Ela vai dizer assim, que é muito bonita a história de uma alma. Ela diz assim: águia eu não sou apenas um passarinho, sem pena. Trago no meu coração a inspiração de voar igual uma águia. Quem vai me ajudar a voar igual uma águia? E aí ela vai dizer assim: como é que eu vou subir igual a águia? E na época de Santa Teresinha, o elevador tinha sido inventado quando ela escreveu a história de uma águia. E ela foi andar de elevador com o pai dela, né? Santa Teresinha era de uma família bem de vida, o pai, a família, eles tinham condições, viajavam muito. E numa das viagens dela, ela se hospedou num hotel que tinha um elevador. E quando ela foi escrever a história de uma alma, que ela estava no Carmelo, ela lembrou dessa viagem com o pai e falou: já sei, eu vou subir para o céu, mas eu não tenho asa para voar, mas eu tenho a inspiração de voar igual uma águia. Quem vai me levar para o céu? Os braços de Deus vai ser o elevador que vai me levar para o céu, que vai me elevar. E nós temos esse braço de Deus ao longo da nossa vida, que nos deu muitas coisas, que nos enriqueceu de muitos dons, de muitas bênçãos, e a gente já produziu muitos frutos por causa disso, dos dons e das riquezas que a gente tem. Então eu queria que nessa semana a gente valorizasse isso. Porque nós não podemos, aí eu lembro do Padre Léo, nós não podemos ser urubus. Porque às vezes a gente tem quinta parte do coração que não está no Evangelho hoje. Coração de urubu. O que é isso? O urubu gosta de carniça. E às vezes a gente fica só olhando para a carniça da nossa vida, para os nossos problemas, e não valoriza a beleza que tem do outro lado. A gente tem limitações, a gente tem falha, a gente tem defeito, a gente começa a fazer uma coisa, não dá certo, a gente vai errar. Quem nunca passou por isso? Só Jesus e Maria. O resto, Agora, qual que é o bonito? É a gente parar e olhar: eu tenho uma família, eu tenho dom, eu tenho isso, eu estou vivo. Esse que é o bonito. E tantas outras coisas. Então, que a gente possa curtir essa semana os frutos que a gente tem na nossa vida, os frutos do nosso coração. E o principal fruto, que aí eu termino a homilia, é a sua família. Então, ao olhar, ao escrever essa semana, fazer esse exercício, escreva, comece escrevendo: eu tenho como fruto meu marido, minha esposa, meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe. Olhe para dentro da sua casa. Tanta coisa boa tem dentro da sua casa, da presença de Deus. A gente fica olhando tanta coisa ruim. Vamos valorizar os frutos que já aconteceram na nossa vida. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.